vamos lá, movimento retilíneo uniformemente variado. Mesmo esquema da aula passada, eu vou fazendo as notas, daí volto para falar com vocês. Vou compartilhar minha tela aqui. Já estão vendo? Já. Então, vamos lá. Na quarta-feira, né, eu falei com vocês que alguns corpos, né, apresentam um deslocamento, né, eles mudam sua posição conforme o tempo passa. Vou fazer meu carrinho aqui de novo. E a gente tem um caráter vetorial, né, porque o deslocamento, a gente precisa falar para onde, né, esse veículo está indo, esse objeto está indo. Em alguns casos, ele pode ter uma velocidade constante, ou seja, desde a hora que ele começou a se movimentar até o final do movimento, é a mesma velocidade. E que essa velocidade ela é dada em metros por segundo ou quilômetros por hora, mas que no sistema internacional é metros por segundo. Só que existe na natureza algumas situações que provocam a mudança dessa velocidade. Uma das coisas que modifica a velocidade é a famosa aceleração. Então, a definição de aceleração é essa, é a grandeza, né, o fenômeno que acontece que modifica a velocidade. Quando a gente estudar as leis de Newton, né, que já vão ser aí na semana que vem, a gente vai ver por que ela modifica a velocidade. Mas a princípio, a informação que nós temos é essa. Existe uma coisa, né, que mede aí que impacta na rapidez com que os corpos estão se movendo e ela é chamada de aceleração. A aceleração, assim como as outras grandezas, né, ela é uma grandeza da cinemática, ela também é uma grandeza vetorial. Então, eu vou colocar aqui também esse Azinho com setinha de aceleração qualquer, ou G com a setinha que é a aceleração da gravidade. Então, essa aceleração da gravidade, como ela é um vetor, normalmente a gente se orienta com a direção dela vertical e o sentido para baixo, tá? Essa que é direção e sentido da gravidade. Por quê? Porque é o que acontece com a gente, né? A gravidade, nossos corpos, né, estão acelerados aí verticalmente para baixo em direção aí ao centro da Terra, tá? Quando a gente for falar mais de gravitação, a gente entra nos detalhezinhos dela aí. Mas para nós aqui, para o movimento uniformemente variado, que ele pode acontecer tanto na horizontal quanto na vertical, então a direção, a orientação da aceleração da gravidade é sempre vertical para baixo, ok? E esse Azinho aqui, que são outras acelerações quaisquer, aí vocês vão adotar o ponto de referência que for melhor para vocês. O segredo dos problemas de cinemática é sempre você escolher o melhor referencial, tá? Porque muitas vezes pode ser que vocês vão analisar de uma perspectiva que vai só complicar a vida de vocês. Então observem sempre para que lado que o corpo está indo, porque às vezes ele está o referencial, por exemplo, é um poste. Aí a gente vai observar o movimento de um carro. Então fixa, né, a referência no poste e a direita é positivo e a esquerda negativo. Ou se eu tiver, por exemplo, deixando uma pedra cair do alto de um prédio. Então, nosso referencial, em vez de ser lá no chão, nosso referencial pode ser no topo do prédio, né? A gente está olhando a pedra cair. Então, sempre tomem cuidado com o ponto de referência que vocês vão utilizar nessas grandezas vetoriais. Principalmente quando a gente for falar de forças, de lei de Newton. Então, a combinação, né, dessas forças, desses vetores, aceleração, do movimento, ele vai fazer bastante diferença no trabalho de vocês.
para aumentar ou para diminuir o trabalho de vocês. A Luana perguntou se eu vou... Essa aula vai ficar gravada, tá, Luana? Sem problemas. Eu só tô tentando fazer o canal do zero lá de novo, porque o YouTube tá me barrando lá de postar, mas eu vou postar sim, tá? Então vamos lá. Falamos da definição de aceleração e assim como o movimento retilíneo uniforme, nós também temos algumas funções horárias no movimento uniformemente variado. O que é a função horária? São equações que dependem do tempo, tá? Então, a primeira que nós vamos falar aqui é a equação da posição. Então, a gente tem aqui a posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, essa equação aqui é a função horária da posição. Então, como que vai modificar a posição do objeto que eu estou estudando em relação ao tempo? Ou seja, conforme o tempo vai passando, onde é que ela vai estar? Observe uma coisa muito importante. Olha só, o tempo aqui, ó, ele está elevado ao quadrado. O gráfico da posição, no caso do movimento uniformemente variado, como está elevado ao quadrado, ele não pode ser uma reta. Tá? Deixa eu só aceitar quem chegou aqui. Então, como está elevado ao quadrado, o gráfico ele pode ser, ou com certeza vai ser, da posição em função do tempo, uma parábola, tá? Pode ser só uma parte de uma parábola, pode ser a parábola toda, mas ele vai ser uma parábola. Por quê? Porque é uma equação do segundo grau. Gráficos de equação do segundo grau, de funções do segundo grau, são parábolas, tá? E isso tanto faz com a concavidade para cima ou com a concavidade voltada para baixo, tá? Tanto faz. Mas ela vai ser, sim, sempre uma parábola, ok? No movimento de queda livre, pode ser só um pedacinho da parábola, por exemplo, porque o objeto já vai partir aqui de um determinado ponto e o gráfico vai ficar só uma partezinha aqui, né? Só uma bandinha aqui da parábola. Mas vai ser sempre uma curva, tá? Tomem cuidado, porque esses probleminhas com gráficos, eles são bem famosos aí no Enem e vez ou outra sempre tá lá para confundir a gente. Então, o gráfico da posição, a posição é uma parábola. Deixa eu ver aqui se alguém tem comentários ou dúvidas. Todo mundo tranquilo até aqui? Sim. Sim. Você aceita trocar R$500 por uma frigideira? Sim. Então vamos lá. A aceleração, como ela é uma grandeza vetorial, então eu tenho a aceleração vetorial, que eu tenho que indicar a direção e o sentido, e vou ter a aceleração escalar também, tá? Assim como a velocidade, eu tinha velocidade escalar, a aceleração também vou ter aceleração escalar, tá? Então, a aceleração escalar, ela é dada por essa fórmula aqui. A aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Por quê? Porque aqui na variação da velocidade, ó, eu vou pegar a minha velocidade final menos a velocidade inicial. A velocidade não vai mudar porque existe aceleração. Então, toda vez que você fala que eu estou acelerando o carro, acelerando a moto, então eu estava passando de 20 km por hora para 30, para 40, para 50, para 100, para 120. Então, vai ter velocidade diferente. E variação do tempo, porque o tempo vai passar, né? Então, vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Vou colocar o zero aqui para padronizar como inicial. Tá? Então, a aceleração escalar média não tem setinha, tá? Porque é escalar, ou seja, só um valor mesmo, número da aceleração. Mas eu também posso ter com essa mesma fórmula a aceleração vetorial. Então, é variação da velocidade
dividido pela variação do tempo. O tempo não é uma grandeza vetorial, então não tem setinha em cima, tá? Setinha é só quando é vetor. A fórmula é a mesma, Yara? A fórmula é a mesma. O que vai diferenciar vai ser a sua resposta. Porque quando perguntar do vetor aceleração ou do vetor velocidade, você tem que falar qual que é a direção e qual que é o sentido. O módulo, né, ou seja, o tamanho do vetor, você vai calcular aí com essas fórmulas. Mas aí você vai precisar indicar, ele acelerou 3 metros por segundo na direção vertical para cima, ou direção vertical para baixo, na horizontal para a direita, horizontal para a esquerda, inclinado. Aí você vai falar inclinado tantos graus. Você precisa especificar para que lado que está indo. Se for só uma aceleração escalar, né, sem precisar indicar isso tudo, estiver perguntando qual que é o valor da aceleração do veículo, então não precisa de setinha, não precisa dar muitos detalhes, tá? A aceleração, a função da aceleração é uma função de primeiro grau. Então, o gráfico da aceleração, ele é uma reta, tá? Então, eu posso ter uma aceleração aqui. Aliás, uma aceleração não. Uma velocidade em função do tempo e esse gráfico aqui representar a minha aceleração, beleza? A inclinação dessa reta aqui, né, a área aqui embaixo, representa a aceleração do corpo. Não precisem se preocupar quanto a isso, porque aí no próximo tema, nós vamos fazer uma aula só de gráficos. Aí nós vamos fazer um exercício só com análise de gráfico, porque aí cada gráfico, um de velocidade, um gráfico de posição, o que ele me fala, porque às vezes você não precisa nem gravar as fórmulas, né? Nem se preocupar muito com isso. Só observando o gráfico, você já tem as respostas. Te poupa de fazer um monte de conta, tá? Então, ele tem que ser uma reta. Lembra que eu falei da velocidade na aula passada? Como a velocidade está mudando em função do tempo, então aqui tem uma representação de uma aceleração. E eu tenho aqui também um outro gráfico de aceleração, que é a aceleração em função do tempo. Nesses problemas que a gente estuda aí no ensino médio, a aceleração ela é constante, tá? Então, o gráfico de aceleração em função do tempo vai ser uma reta assim. Então, vou colocar aqui tempo 1 e tempo 2, tá? O gráfico da velocidade pode ser inclinado, mas o da aceleração não pode, porque ela é constante, tá? A aceleração nesses problemas que a gente faz é uma aceleração constante. O Eliezer chegou aí. Oi, Eliezer. Tudo bem? Pois é, Grazi. Aí nós vamos fazer uma aula assim com só de gráficos, porque eles assim são essenciais em cinemática, tá? Já vai ser aí na próxima aula de exercícios. Eu vou olhar aqui qual que é a data, tá? Mas aí eu vou mandando para vocês lá no grupo. Não vai ser uma aula muito boa. Entendido, gente, essa parte dos gráficos aqui da aceleração, a aceleração ser constante? Sim! Gabriela, sim. Renata, sim. A Beatriz teve que sair. Ok, então. Vou tocar o barco, hein? Fazer mais uma equação aqui. Que a gente fez uma função horária da posição, a gente fez a função da aceleração média, né? E agora a gente vai fazer a função horária da velocidade. Então, é essa aqui, velocidade final é igual velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Também aqui, ó, é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico da velocidade, como eu mostrei para vocês, só pode ser retas. Até então, a gente não tem, até o presente momento, a gente só tem equações de primeiro grau, tá? Que é a função horária da velocidade.
Função horária, lembrando, porque nesse movimento aqui a gente tem também uma equação, né, uma função que descreve o movimento, que não é em relação ao tempo, ele relaciona a distância e a velocidade, então ele não é uma função horária. Então tá aí, função horária da velocidade. Então pode ser um tempo qualquer, tá? Eu consigo observar ao longo do tempo como que a velocidade vai sendo modificada. Por quê? Lembrando, a aceleração é a coisa, né, o fenômeno que modifica a velocidade. E a gente tem por último aqui a equação que eu falei com vocês, que ela relaciona a velocidade com a distância. Vocês viram aqui que tem a função horária da posição, mas ela só tem a velocidade inicial. A velocidade final ela não tem, tá? Ela só tem a velocidade inicial. Então eu tenho uma terceira equação aqui que abraça isso tudo, tá? Que coloca velocidade e variação da posição no mesmo lugar, que é a equação do Torricelli, que é velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a variação da posição. Lembrando, variação da posição é a posição final menos posição inicial, tá? Importante sempre lembrar que essa variação é sempre final menos inicial, porque pode ser que ele está te perguntando qual que era te dá as velocidades, te fala aceleração e te fala assim, qual que era a posição inicial, sendo que ele chegou em 4 km. Então você fica lá batendo cabeça e usando 300 fórmulas, sendo que você pode usar só uma aqui, ó. Tá? Que se você substituir aqui o ΔS por S final menos S inicial, vai dar no mesmo, tá? Tanto faz, você resolver ou colocar as duas letrinhas aqui, vai chegar no mesmo lugar. Vale para todas essas equações que eu tô falando aqui, valem para o movimento na vertical, tá? Nós vamos ver lançamento de projéteis, vamos ver queda livre. Todas as equações que estão aqui valem para esse movimento também. Por quê? Ele é um movimento uniformemente variado, porque está em queda livre, a gente imagina que na Terra a gente tem uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo, ou seja, o movimento ele é sempre acelerado, e se ele é sempre acelerado, ele se comporta, né? Essas funções atendem a todas as situações, beleza? Então, a gente, em vez de pensar na modificação da posição na horizontal, a gente vai olhar a posição na vertical, tá? O S, Grazi, é posição, isso. Tem algumas literaturas, alguns livros, algumas coisas assim, que usa S. Tem alguns que usa D de distância. Isso, o Marcelo falou, e S é space, exatamente, espaço. A Gabriela falou que pode ser ΔX, pode, é só no Sistema Internacional de Unidades, a letra S, letra D, letra X, tudo isso é utilizado, letra H, é tudo utilizado para determinar posição, tá? Letra Y, que é no caso Y, e H é para posição vertical e as demais para posição horizontal. Beleza? Tranquilo. Então aqui, ó, a gente tem alguns tipos de movimento variado, a gente tem que observar o que acontece com a velocidade e com a aceleração. Então, olha só, a gente pode ter, deixa eu só aceitar aqui, o colega aqui está chegando. Opa. Olha só, a gente tem alguns tipos de movimento
que dependem da velocidade e da aceleração, do sinal delas. Olha só. Quando eu tenho a velocidade maior do que zero e a aceleração maior do que zero, é um movimento, eu falo que é um movimento, vou colocar só M de movimento, tá? Progressivo e acelerado. Vou colocar aqui também a variação da velocidade também é maior que zero. Por quê? O tamanho da velocidade é positivo, né? O vetor velocidade ele é positivo. A variação da velocidade, ou seja, a velocidade final, vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Velocidade final menos velocidade inicial também é positiva, ou seja, a velocidade aumentou, tá? E a aceleração também está positiva, ou seja, ela está maior do que zero. Então, eu estou acelerando. Então, imagina que eu tô lá, vocês estão lá no carro de vocês, né? Lá no seu conversível, no seu Porsche lá, passeando. E aí, sempre em frente, né? No sentido positivo do trajeto. E você tá só acelerando, bonitinho. Você não freou nem nada, tá? A pista está livre para você e o seu Porsche passearem. Beleza? Por Beverly Hills. Então, é isso que é movimento progressivo e acelerado. Sim. A gente também tem uma outra situação que é a velocidade, ela é maior do que zero. Ou seja, o carro está se movimentando. A variação da velocidade é menor do que zero. E a aceleração também é menor do que zero. Isso quer dizer o quê? Que você está dirigindo seu Porsche, só que aí o sinal, você está bem longe assim do semáforo, aí o semáforo ficou vermelho e você pisou no freio. Aí o que acontece com a aceleração? Ela fica menor do que zero. Você vai começar a desacelerar seu veículo, você vai frear, então a velocidade fica negativa, tá? A variação da velocidade é negativa, porque a velocidade final vai ser menor do que a velocidade inicial. Você vai parar, então sua velocidade final é zero. Tá? Então, na hora que você estava lá a 50 por hora no seu Porsche, desperdiçando gasolina. Mas aí, se você freou, então a velocidade final é 0 menos 50, variação da velocidade menos 50. O seu carro está movimentando, só que você está, né, freando ele. O final dele é parar, ou então reduzir muito a velocidade. Então, esse movimento eu chamo de movimento progressivo. Por quê? Você está indo para frente, tá? Progressivo porque você está indo para frente. Progressivo e retardado. Tá? Porque você diminui, a aceleração é menor do que zero, por isso que é um movimento retardado. É a aceleração escalar, tá? Deixa eu ver aqui. O A com setinha é a aceleração, só que é a aceleração vetorial. O valor dele, eu calculo ele do mesmo jeito que a outra, só que aí eu preciso colocar uma setinha em cima para indicar que é um vetor. Isso. Beleza? Todo mundo entendeu aqui a diferença do progressivo acelerado e progressivo retardado? A senhora pode falar a diferença de novo, por favor? Tá. Então, estamos lá no nosso carro, beleza? E adotamos aí que nós estamos indo para o centro da cidade. Então, estamos indo aí acelerando o carro, a velocidade está mudando e estamos indo sempre em frente, né? Então, e acelerando.
Então, é um movimento progressivo e acelerado, ou seja, a minha velocidade é maior do que zero, um valor qualquer é maior do que zero. E eu tô indo para frente e a minha aceleração tá lá modificando minha velocidade sempre. O movimento retardado a gente tá nesse carro e aí lá no cruzamento mais na frente, o sinal fechou. Aí a gente pisou no freio. O carro não para instantaneamente, ele vai diminuindo a velocidade até parar. Só que a gente ainda está indo para frente. Então, esse movimento que a gente continua indo para frente, só que a variação da velocidade está diminuindo, né? A velocidade final está ficando menor do que a velocidade inicial, é um movimento retardado. A minha aceleração também está menor que zero. Porque ao invés de eu tentar aumentar a velocidade, ela está modificando para quê? Para diminuir a velocidade. Então, é um movimento progressivo, porém retardado. Melhorou? Melhorou sim, obrigada. Por nada. Então vamos para o próximo tipo aí de movimento. O próximo tipo é um que a minha velocidade ela é menor do que zero. A variação da velocidade é maior do que zero. E a aceleração é maior do que zero. Esse é um movimento... meu M ficou bem ruim. É um movimento retrógrado e acelerado. O que acontece? Lembra lá que a velocidade, ela eu adoto a minha velocidade positiva ou negativa dependendo do referencial. Então, o último exemplo eu falei que a gente estava indo da nossa casa para o centro. Então, esse sentido é o sentido positivo, então é um movimento progressivo. Fui lá, resolvi minhas coisas no centro, peguei meu carro e estou vindo embora para minha casa. Então, eu estou indo no sentido contrário. Então, é um movimento retrógrado. O meu vetor velocidade ou o sinal da minha velocidade escalar vai ser negativo, porque eu estou indo no sentido contrário do movimento, beleza? Em vez de eu estar indo para o lado que está aumentando, né, na reta que aumenta, estou indo para o sentido que diminui o valor. Então, imagina aqui um eixo, a minha velocidade está aqui. Então, no movimento progressivo, eu estou indo nessa direção, estou indo da minha casa para o centro, e no movimento retrógrado, eu estou indo do centro para minha casa. Tá? Então, aqui o sentido, né, o sinal vai ter que ser negativo, a velocidade vai ter que ser menor que zero, porque eu estou indo no sentido contrário do meu referencial. Sendo que o meu referencial, a origem aqui, eu adotei positivo para a direita. Tá? Então, é um movimento retrógrado, por isso que a velocidade é menor que zero, porque o sinal da velocidade vai ser negativo, mas a variação da velocidade vai ser maior que zero, porque a minha velocidade final é sempre maior do que a minha velocidade inicial. E eu tô acelerando também, porque eu tô doida para chegar na minha casa, tá? Então, é um movimento acelerado. Positivo, bom ou ruim isso daí? Deu para entender? Mais ou menos? Ótimo. Beleza. Então, vamos lá para o nosso último tipo de movimento. Eu coloquei até um negocinho a mais aqui. O nosso último, digamos assim, categoria de movimento é o movimento retrógrado e retardado. Por quê? A velocidade é menor que zero, então estou indo do centro para minha casa. A variação da velocidade também é menor que zero. E a aceleração também é menor que zero. Ou seja, estava indo de boa para minha casa, o sinal fechou e eu precisei pisar no freio. Então, a variação da velocidade vai ser menor que zero, né? Porque a minha velocidade final vai ser menor do que a velocidade inicial. Estou freando o carro. Tá? Então, vai ser movimento retrógrado .
e retardado. Por quê? Tá? A velocidade, a aceleração é menor que zero, é negativa. Tá? Então imagine que vocês estão voltando para casa de vocês, né? Do centro para casa. O sentido é negativo, então a velocidade vai ser negativa, a variação da velocidade vai ser negativa porque você pisou no freio. E se você está desacelerando o veículo, né, ou o corpo, ou qualquer objeto, ou até você mesmo, a aceleração também tem que ser menor que zero. Grazi, o movimento, esse último que eu falei, que você precisa que repete? Ou de alguma outra parte? Tá. Então, vamos imaginar vou fazer a minha velocidade aqui, tá? Então, aqui tô eu na maratona, tô correndo uma maratona, beleza? Então, eu tô indo nessa direção. Tô correndo, fazendo minha maratona, não, minha caminhada matinal, minha corrida matinal. Então, aqui é meu destino, é o final aqui da caminhada, beleza? Final aqui da corrida. Fim. Então, cheguei aqui até no meu destino aqui, o movimento estava acelerado, beleza. Aí agora eu vou voltar para minha casa. Estou voltando para minha casa. Quando eu estava indo para o parque ou para a linha de chegada, o movimento, a velocidade era positiva, a variação da velocidade era positiva, a aceleração era positiva, então beleza. Só que agora eu estou voltando para minha casa. Então o sentido da velocidade é negativo, porque olha só, o sentido positivo é da esquerda para a direita. Como eu estou indo no sentido contrário, então a minha velocidade vai ter que ter sinal negativo, porque olha só para onde eu estou indo no sentido oposto, então é negativo. A variação, só que aqui no meio do caminho, a Odete apareceu bem na minha frente, distraidíssima com fone de ouvido. Aí o que eu precisei fazer? Precisei parar, diminuir minha velocidade, senão eu ia trombar com ela, tá? Então, a minha variação de velocidade, quando eu a vi, é negativa também, porque eu tava vindo no pique e eu precisei desacelerar, tá? Então, desacelerei, minha velocidade, a minha aceleração é menor que zero, e tive que diminuir também a variação da velocidade, porque eu tava vindo no pique e tive que frear de uma vez, senão eu ia esbarrar nela, tropeçar nela. Beleza? Então, isso, quando eu tô com sentido contrário, a minha velocidade está diminuindo e eu estou freando, minha aceleração está negativa. Então, ele é retrógrado e retardado. A Odete tentou me sabotar, igual aquele cara da Olimpíada lá que agarrou o maratonista brasileiro lá, que ele ia ganhar e ficou em terceiro lugar. Mas e aí, Grazi e Gabriela? Então deu para entender, né? Ô, prof, Oi? Pode falar. será que a senhora pode subir só um pouquinho para eu pegar os tipos de movimento? Só para tirar um print aqui, por favor? Tiro sim, coisa assim, a Gabriela perguntou. Retrógrado acelerado? Tem. Você viu aqui, né? Não, eu vi, prof, eu vi agora. Tá, então eu vou só tirar um print. Eu tava confundindo esse retrógrado acelerado com o retrógrado e o retardado. O retrógrado acelerado é se a Odete não tivesse me trabalhado. Aí eu ia chegar rapidão na Pronto, casa. obrigada. Todo mundo que tirou print? Beleza. De todo jeito, terminando aqui, eu vou jogar lá no Google Sala de Aula também as notas de aula, tá? Que aí depois eu vou juntar tudo bonitinho num resumo só e coloco para vocês. Mas aí de antemão vocês podem ir consultando as notas de aula também. Então,
Beleza, né? Vou voltar aqui no gráfico e vou mostrar algumas particularidades para vocês nos gráficos aqui do movimento uniformemente variado. Então, olha só. Eu dei algumas condições para vocês de aceleração maior que zero, aceleração menor que zero. A aceleração não vai ser igual a zero, porque se a aceleração é igual a zero, então não é movimento uniformemente variado, é movimento retilíneo uniforme, tá? É só uniforme, sem mudança na velocidade. Então a aceleração vai ser sempre ou maior que zero ou menor que zero. Se ela for igual a zero, é outro tipo de movimento. Então, para aceleração maior que zero, a gente vai ter um gráfico mais ou menos nesse pique aqui, ó. Então aqui é tempo e aqui é posição. Aqui. No vértice, gente. Todo mundo conhece o gráfico da função de segundo grau? Todo mundo está dominando? Ou pode ser que os nomes... Você não lembra, Babi? Então tá, eu vou falar alguns nomes aqui e vou tentar dar uma definição aqui para vocês. Tá? Olha só. A parábola, né, que é o formato aqui da equação do segundo grau, ela tem um pontinho aqui, ó, que se chama vértice, tá? No vértice, a velocidade é igual a zero. O que acontece? Olha só, a posição vai mudando, olha só que está diminuindo aqui em função do tempo. O tempo está passando e eu estava aqui numa posição, né, num determinado distância, e aí o movimento está retrógrado, olha só. Eu estou diminuindo a posição, estou voltando, teoricamente estou voltando para minha casa. Então aqui a velocidade é menor do que zero, tá? Lembrando que esse aqui é um gráfico de uma aceleração, uma função horária com aceleração, e a minha velocidade é menor que zero, porque meu movimento é retardado. Olha só o que está acontecendo com a posição. A gente analisa assim, né? Vou colocar umas setinhas aqui para indicar para que lado que está indo. Até chegar aqui no vértice. Quando chega no vértice, tem uma inversão do movimento. Por quê? Conforme o tempo vai passando, o que vai aumentar? O que vai acontecer com a posição? Ela vai aumentar. Então, quer dizer que eu estava indo para trás, aí parei, mudei o sentido que eu estava indo e agora eu vou para frente. Então, o meu movimento passa a ser acelerado. Então, aqui a velocidade é maior do que zero. Tá? Então, na parábola, ela tem essa característica, tem um pontozinho aqui onde a velocidade é zero, que no caso é o vértice. Na primeira partezinha da parábola é um movimento retardado e no segunda partezinha que ela está ascendente, ela é acelerada, tá? Isso aqui para uma aceleração maior do que zero. Marcelo, eu falei errado, não é movimento retrógrado, não é movimento retardado. Aí, aqui tá a velocidade negativa aqui, ó. No menor que zero. Aqui, ó, esse gráfico que está diminuindo aqui não é a velocidade, é o gráfico da posição. O que está diminuindo aqui é a posição, tá? A minha velocidade tem um módulo que está aumentando, né? Porque ele tá modificando, mas o módulo dele, o tamanho dele vai estar diminuindo
e vai ser negativo. O que está diminuindo aqui, ó, é a posição. Deu para entender? Porque eu me confundi, eu falei retrógrado era retardado. Respondi sua dúvida, Marcelo? Beleza. Então vamos lá, olha só. Para uma aceleração agora menor do que zero, tá? Então também é um gráfico da posição em função do tempo. O que vai acontecer? Parábola, concavidade. Essa boquinha aqui da parábola é concavidade, tá? Concavidade para cima ou concavidade voltada para baixo. Aqui também tem um vértice normal, né? Faz parte. No vértice aqui também a velocidade é zero. Aqui, deixa eu fazer. A velocidade é maior do que zero. Que olha só, tô indo aqui. E depois ele começa a ficar menor do que zero. Um exemplo ótimo para essa situação é imaginar uma bola de basquete. Então imagina que lá o LeBron James lá fez um arremesso de 3 pontos faltando 5 segundos para acabar o jogo. Arremessou a bola. A trajetória que a bola faz é exatamente essa daqui, né? Então o que ela faz? Ela vai, a bola aqui do LeBron James, ela vai subindo, 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 aí vai chegar numa altura máxima aqui, que a velocidade dela vai ser zero. Aí o que ela vai começar a fazer? Vai descer e vai aumentar a velocidade. Por quê? Lembra que a aceleração da gravidade, o sentido dela e a direção é para baixo? Então aqui vai começar a aumentar a velocidade até chegar na cesta, tá? Na cestinha lá do basquete. Então, como eu tô indo no sentido oposto da gravidade, o que a aceleração vai fazer? Ela vai ter que ser a gravidade, né? O valor lá vai ser menor que zero, vai ser, por exemplo, menos 10 metros por segundo ao quadrado, porque eu tô indo no sentido contrário. Cheguei aqui, velocidade igual a zero, então eu tenho a inversão do movimento. Estava subindo com aceleração menor que zero e agora eu vou começar a descer com aceleração positiva, tá? E vou começar a ganhar velocidade. Ó, quando a velocidade é maior do que zero, Grazi, aqui no movimento uniformemente variado, a gente não consegue ter esse vislumbre. Se ela é maior que zero, a concavidade é para baixo ou para cima. Porque vai depender da aceleração. A concavidade é para cima ou para baixo, dependendo da aceleração. Tá? É ela que vai determinar. A velocidade, ela é só como a aceleração vai ser positiva ou negativa, a velocidade vai mudar também seu sentido. Mas o que define se a concavidade é para cima ou para baixo é a aceleração. Beleza? Aí só lembrar lá do satélite lá que tá caindo. Não sei nem sei se já caiu. Mas ele também, né, a trajetória dele é uma parábola, né? Ele é um objeto que estava lá em queda livre, né, acelerando. Depois a gente calcula a velocidade dele. Alguém quer fazer comentário aqui desses dois gráficos? Já caiu, né, no Índico. Então tá. Então,
Vamos aqui para os finalmente. Aí agora eu vou ter... a gente vai observar aqui os gráficos da função horária da velocidade. Vou até colocar ela aqui de novo, para a gente relembrar, tá? Considerando também a aceleração maior que zero e menor que zero. Nesse caso aqui, o que determina para nós nos gráficos vai ser sempre a aceleração. Se ela é maior que zero, então aqui, ó, velocidade e tempo. A nossa função aqui, diferente da função da equação da posição, que era uma equação de segundo grau, a equação da velocidade, ela é uma equação do primeiro grau, então ela é uma reta, tá? Então, eu vou partir aqui de uma determinada velocidade e vou ter uma reta ascendente, porque a velocidade aqui, ó, é maior do que zero, ela é positiva, tá? Então, o resultado aqui só pode ficar no lado positivo do gráfico, tá? Mas se a aceleração ela é menor que zero, então, velocidade e tempo. O que vai acontecer com o resultado da velocidade aqui, ó? Ela vai ir para o lado negativo aqui vai ficar descendente, né? Em vez de ser uma reta ascendente, vai ser uma reta descendente. Pode até cruzar o eixo aqui do tempo, não tem problema, tá? Pode até passar a ser negativo, isso não é um problema, tá? Porque aqui, ó, vai ser velocidade igual velocidade inicial menos aceleração vezes o tempo. Olha só, a aceleração aqui, ó, ela é menor que zero, a velocidade, os resultados vão diminuindo, tá? Então, são esses dois gráficos aí que pode ter. Não pode ter um gráfico de velocidade pelo tempo assim, né? Porque se a velocidade não muda em função do tempo, então a aceleração é igual a zero. Então, não é um movimento uniformemente variado. Ele é um movimento uniforme só, tá? E o último caso que a gente tem, eu já tinha até mostrado para vocês, é o gráfico da aceleração em função do tempo. Que a aceleração, no nosso caso aqui, ela vai ser sempre constante. Então, independente do tempo, ela vai ser uma retinha sempre, né? Uma retinha na horizontal. Mesmo se ela for positiva ou se ela for negativa, tá? Que é a aceleração e o tempo. Só que agora eu estou na parte negativa aqui da aceleração, tá? Não tem problema. Deixa eu ver aqui. Tá? A velocidade no movimento uniformemente variado, se falou que tem aceleração, independente se a aceleração é positiva ou negativa, se tem aceleração, o gráfico da velocidade não pode ficar uma retinha na horizontal, ele tem que estar inclinado para cima ou para baixo, tá? Não pode ser constante. Se tem aceleração, então a velocidade não é constante. Beleza? Sim. Ô, prof, pode voltar um pouquinho para a esquerda? Ou print de novo? Print? Isso. Print. Volta para a esquerda um pouco, por favor. Assim melhorou. Tá, você. Essa é no print também. Prontinho. Então tá. Então tá. Tranquilidade, não precisam se apavorar com os gráficos também. A gente vai voltar e vai fazer exercício só de análise de gráfico para ficar bem colado na mente de vocês aí, para absorver o cérebro de vocês, para ficar nota 1000, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou resolver aquele exercício da aula passada, nesses últimos 3 minutos. Pode ser? Pode. Então, bora. O tempo ruge e a Sapucaí é grande.
Vou até abrir um... Vou ler aqui o exercício para vocês. Então, o exercício falava lá que tinha era um triângulo retângulo, eu com os meus doses de desenho maravilhoso. Isso, muito obrigada, viu? Por ter me ajeitado. Deixa eu ver aqui. A, B, C. Então, ponto A, ponto B, ponto C. Do A para o C, do A para o B. Deixa eu ver aqui o valor. 20 e 15. 20 e 15. Aí no problema falou que um jogador saiu correndo do ponto A até o ponto C, enquanto o outro arremessava a bola do B para o C. Aí falou que tanto a bola quanto o jogador chegaram no ponto, lá no ponto C, juntos, né, no mesmo instante. Aí informou também que a velocidade do jogador era 5 metros por segundo. Aí ele pergunta qual que é a velocidade da bola. Então a primeira coisa que vocês tinham que fazer aqui é descobrir, né, qual que é a distância percorrida pela bola. Então para isso eu vou colocar aqui, distância percorrida pela bola ao quadrado é igual ao 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Professor, de onde você tirou isso? Do teorema do Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o quadrado está desse lado, eu vou jogar ele para o outro em forma de raiz. É igual a raiz quadrada, 20 ao quadrado, 400, mais 15 ao quadrado, 225, 625. Tá? Eu só resolvi aqui o 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Raiz quadrada de 625 é 25 metros. Então, essa distância aqui é 25 metros. Aí agora vem o pulo do gato. Meu exercício estava até aqui. O pulo do gato. Ele falou que o tempo do jogador é igual ao tempo que a bola gastou. Tá? Ele não falou que acelerou nem nada, então vou considerar que é um movimento retilíneo uniforme. Então, vou pegar minha fórmula lá do movimento retilíneo uniforme. Velocidade é igual. Vou colocar esse aqui, né? Distância dividido pelo tempo. Eu quero isolar o tempo aqui, então vou multiplicar cruzado. Vai ficar distância igual a velocidade vezes o tempo. Então, o tempo é igual, a velocidade vai multiplicando, passa dividindo. Distância sobre velocidade. Então, eu só ajeitei a fórmula aqui para isolar o tempo, tá? Para deixar ele sozinho aqui. Porque eu sei que o tempo, tanto para o jogador quanto para a bola, é o mesmo. Se o tempo do jogador e da bola é o mesmo, então eu posso falar que a distância do jogador dividido pela velocidade do jogador é igual a distância da bola dividido pela velocidade da bola. Distância do jogador eu sei, 20 metros. Velocidade do jogador eu sei, 5 metros por segundo. É igual. Distância da bola eu sei que é 25. Velocidade da bola eu não sei, que é o que eu estou procurando. Então, multiplica cruzado. 20 vezes V, 20. Velocidade da bola é igual a 25 vezes 5. Dá? Quanto que dá aí? Cento e 125, né? 125. É 125. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 125 dividido por 20. 6,25, né? Opa. Metros por segundo.
o macete aí, né, digamos assim, era vocês enxergarem essa relação do tempo do jogador e o tempo da bola. Tranquilidade? Como estamos? Estamos bem? Estamos bad? Fluindo. Fluindo? Então tá bom. Ah, tô suave. Então tá bom. Esse aí foi moleza, né? Então olha só. Não vou me estender mais. Qualquer coisa vocês mandam lá no grupo do GNOA no VIP ou no grupo da Física. De vez em quando eu dou uma agarrada no grupo da Física lá pra olhar, vocês me perdoem. Mas aí eu tô olhando sempre lá também. Respondo, pode me mandar no privado também, não tem problema, tá? E fiquem de olho lá no Google Sala de Aula que eu já vou colocar exercícios, tá? Sobre vetores, movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado pra gente praticar. Bastante questão aí pra gente chegar 2 pés na porta no Enem, beleza? Então, beleza. Estamos combinados? Vejo vocês na quarta-feira. Sim. Então, beleza. Eu vou deixar vocês sextarem aí. Vou colocar assim, viu, Babi? Vou colocar ela lá no Google Sala de Aula. Ela e as notas de aula hoje. Então, até quarta-feira. Bom descanso, bom final de semana. Até. Bom descanso e bom final de semana. Obrigada. Boa noite, Babi, também. Boa noite, prof. Bom final de semana. Obrigada para você também. Estudem bastante. E descansem. E bebam água.